gentlemen, may I have your attention, please? Are you ready? Boa noite, tudo bom? Como é que você tá? Estamos aqui para falar hoje de planejamento de auditorias. Para que ninguém tenha dúvida, deixei o tema aqui em cima, tá? Já vou falar logo para fazer aqui, ó, para já seguir no Insta. E hoje o tema é esse aqui, galera. Planejamento de auditoria, tá? Então, já vai... Isso aí você vai ter aí 1 minuto para já chamar aquele amigo que está começando nesse mundo da auditoria, o cara que já é fera, quem quer começar, já manda o link e a gente vai estar indo para essa parte de auditoria, beleza? E já vai mandando as perguntas aqui, que eu vou lendo, vou respondendo e tudo mais. Dá boa noite aí pro pessoal, deixa eu compartilhar aqui, tá? Mandar uma boa noite aqui para quem está chegando, né? Mesquita chegando. Quem mais aqui? Silene, Tayla, Andrei, Giovana, Camila. Tem mais gente aí, o pessoal vai chegando, eu vou passando aí, beleza? Então, vamos falar hoje de auditoria. Vou estar hoje com você aqui falando sobre como é que deve ser feito o planejamento baseado na 19.011/2018, que é a norma para estar executando auditorias, beleza? Então, vamos lá. Vamos falar sobre como é que funciona essa parte aí de auditoria. Vocês vão pedir para quem já assistiu a os treinamentos anteriores falar aqui que já está acostumado já com o Rafael, sabe como é que é. E para quem é a primeira vez, falar também se é a primeira vez, pedir para você também falar qual é a cidade que você está falando, porque é bem bacana aí saber de onde vocês estão falando. Tem mais uma galera aí, eu vou aproveitar, vou dar boa noite aí para o Felipe, para a Cláudia, Geisa, Bárbara, tem gente, Leila, Luiz e Luiz Cláudio, 2 vezes. Beleza. Então vamos lá, gente. Vamos começar aí falando sobre auditoria. Como sempre, já vou passar para você, né, como eu sempre faço, o conteúdo programático, tá? Pedir um pouco de desculpa aí que a voz hoje não está 100%, mas vamos lá, tá? Conteúdo programático. Hoje a gente vai estar vendo quais são os princípios de auditoria, tá? Depois eu vou falar para você o que minimamente tem que conter num programa de auditoria, aquilo que não pode faltar. Se você não colocar, você não vai estar atendendo ao requisito, eventualmente isso pode comprometer sua auditoria. Depois a gente fala dos objetivos da auditoria, para a gente saber exatamente do que se trata, né? Para que nós vamos estar falando, fazendo aquela auditoria. Depois a gente fala quais são os recursos necessários, ou seja, quais são as preocupações que nós precisamos ter para estar realizando aquela auditoria, as competências necessárias do profissional, né? Quais são as competências daquela pessoa que está fazendo a auditoria, o que ela precisa saber, o escopo, o que é o escopo, quais são quais as nossas preocupações, documentos que a gente tem que estar olhando, e finalmente o que é um critério de auditoria, tá? Então, esse é o conteúdo que a gente vai estar abordando hoje. Deixa eu aproveitar aqui, ver de onde é que algumas pessoas estão colocando aqui a cidade. Porto Alegre, bacana, gosto muito daí. Rio Grande do Sul, Niterói. Rio de Janeiro, primeira vez. Caroline, boa noite, bem-vinda. Sumaré, São Paulo. Direto do frio de Porto Alegre, São Paulo. Cadê? Diadema, São Paulo. Pernambuco, bacana. Vila Velha, Espírito Santo, muito bacana. Maringá, Paraná, bacana, bacana. E fora uma outra galera aí dando boa noite. BH, cadê? Vim aqui, BH. Muito bacana, gosto muito de BH também. E Nova Friburgo. Vamos lá, galera, vamos continuar. Então, esse é o conteúdo programático, tá bom? Vamos avançar, vamos ver aí, vamos falar aí da auditoria. O que a gente tem para estar falando? Antes, só me apresentar, para quem ainda não me conhece, né? Meu nome é Rafael Talaer, eu sou administrador de empresa, essa é a minha formação. Depois disso, eu fiz pós em qualidade, fiz mestrado em sistema de gestão e doutorado em engenharia civil. Eu também
já atua mais de 20 anos aí diretamente com o sistema de gestão, estou desde 1999 trabalhando com o sistema de gestão, já certifiquei mais de 50 empresas, e aí quando eu falo 50 empresas, é mudar a cultura organizacional, tá? É uma coisa aí que, para quem já me conhece, sabe que eu bato bastante nisso. Quando a gente fala de montar um sistema de gestão, não é somente ter um certificado, mas de fato você conseguir mudar a realidade da organização, implementar as mudanças necessárias que o sistema pede, tá? Já realizei mais de 300 auditorias e já treinei aí mais de 1.500 pessoas, beleza? Falar um pouquinho para você da EVAC, a empresa na qual eu sou fundador, ela é certificada ISO 9001, a gente atua aí, os principais linhas de atuação, né? ISO 9001, qualidade, 14, que é a parte ambiental, 45, que é a parte de saúde e segurança ocupacional, e a 37301, que é a norma de compliance, e também para estar elaborando o programa de integridade. E as linhas, os principais serviços aí, as linhas de negócio é auditoria, tanto de primeira como segunda parte, consultoria e treinamento, beleza? Bom, vamos lá. Vamos cair para dentro, vamos falar já do nosso assunto, né? Primeira coisa que eu falei que a gente ia conversar era em relação a princípios. Princípio de auditoria. O que é princípio de auditoria? Então, eu trago para você aqui, eu vou até tirar aqui meu rosto para você poder ler tudo direitinho, tudo bonitinho. Nós temos aí 7 princípios de auditoria. Então, seria integridade, apresentação, devido cuidado, confidencialidade e tudo mais. E eu vou estar explicando para você um a um. Vamos lá? Vamos dar uma olhada no que significa cada um deles? Vamos avançar, então. Primeiro ponto. Deixa eu colocar aqui meu rosto pequenininho para você me ver. Primeiro ponto. Integridade. O que nós esperamos de um auditor quando a gente fala que aquele processo de auditoria deve ser íntegro, deve ter integridade? Aquele profissional ele deve trabalhar de forma ética, honesta e responsável. Ele deve ser competente, deve ser imparcial e sensível a qualquer influência. Então, vamos lá, sem se corromper, sem que a pessoa tenha, poxa, esse aqui é um amigo meu, então eu vou pegar mais leve, aquele cara ali eu não gosto, eu vou prejudicar, tá? Então, pensem nisso. É nisso que a gente está falando quando a gente fala em relação a ser ético, ok? De forma honesta, nunca mentir, nossa, nem passa pela cabeça isso, ok? Mentir e responsável naquilo que você vai estar se comprometendo, você vai fazer. O profissional deve ser competente, ter as competências, a gente vai falar sobre isso lá na frente, ele deve ser imparcial, ok? E quando a gente fala sensível a qualquer influência, pensa no contexto, pensa naquilo que pode ter acontecido há meia hora atrás e que isso, de alguma forma, pode estar impactando a auditoria. Deixa eu falar para você um caso que já aconteceu comigo. Uma vez eu cheguei para fazer uma auditoria de certificação na empresa, fizemos a reunião de abertura. Assim que nós terminamos a reunião de abertura, tocou o telefone da pessoa que era responsável pelo sistema de gestão, que era um rapaz. Ele pediu licença, ele saiu da sala, ele atendeu o telefone. Quando o cara voltou, você via que, pô, o cara estava, visivelmente, ele não estava normal. Aconteceu alguma coisa muito grave com ele. E aí ele virou para mim meio que em choque e falou assim, Rafael, cara, a minha mãe, ela acabou de falecer. E eram 3 dias de auditoria de certificação. Imagina como ficou a cabeça do cara. A cabeça dele deve ter pirado, explodido. E aí, obviamente, você também tem que, né? Quando a gente fala dessa parte de sensível a qualquer influência, você acha que eu vou falar o quê para ele? Problema que sua mãe faleceu, estou aqui para fazer auditoria, vamos fazer auditoria, não importa? Não, lógico que não. Então, meus sentimentos, perdão, meus sentimentos, eu entendo o que aconteceu, ser ausente, pô, vai ficar com a sua família, que é o mais importante. Eu só peço que você me indique uma pessoa aqui para que a gente possa estar conduzindo os trabalhos aí na sua ausência e, obviamente, durante aquele trabalho, aqueles dias de auditoria, eu tive também que ter essa consciência da pessoa que estava me respondendo, não foi a pessoa que se preparou para me responder tudo. Então, eu sabia que o tempo de resposta era um pouco demorado e tudo mais, mas só para ilustrar essa parte de sensível a qualquer influência, que às vezes acontece uma coisa naquele momento, pode acontecer alguma coisa com algum empregado, já cheguei também nessa época aí de pós-pandemia, durante a pandemia, né? A pandemia não acabou.
de chegar para fazer a auditoria numa empresa e ter tido a notícia de que uma pessoa também havia falecido de Covid dentro da empresa. As pessoas também estavam naquele clima muito ruim e você tem que saber lidar com isso, ok? Então, esse é o primeiro princípio da qualidade. Segundo princípio, vamos lá. Apresentação justa, tá? Trabalhar com veracidade e precisão. Você passar os dados reais, os dados corretos, reportar os obstáculos encontrados e não resolvidos. O que quer dizer com isso? Coloque no seu relatório de auditoria, se eventualmente você fazendo auditoria, você teve algum problema dentro da organização em que isso não foi resolvido junto ao auditado ao longo da auditoria, para que não haja depois uma dúvida de como que aquilo ali aconteceu, o que foi feito, você já coloca que já reporta isso no seu relatório, ok? E comunicação verdadeira, precisa, objetiva, em tempo hábil, clara e completa. Então, assim, quando você estiver fazendo o seu relatório, pense que você vai colocar aquilo ali, as informações que de fato são as corretas, ok? Em tempo hábil seria o quê? Verifique o tempo necessário para você estar emitindo aquele relatório e você vai estar fazendo e coloque na forma mais completa possível, para que lembre-se sempre do leitor, né? Quem vai estar lendo, ele não vai ter você ali do lado para estar tirando eventuais dúvidas sobre o que era isso aqui que você escreveu, quando você pensou nisso, tá? Então, se atente, lembre-se sempre do leitor, beleza? Esse é o segundo princípio, que é a parte da apresentação justa. Vamos para o terceiro princípio. Perdão. Terceiro princípio, devido cuidado profissional. Então, trabalhar com diligência, ou seja, conforme a confiança que foi depositada tanto pelo cliente da auditoria e das demais partes interessadas. E aí eu já faço a pergunta para você. Você sabe o que é cliente da auditoria? Você sabe quem é cliente da auditoria? O cliente da auditoria da primeira parte, o cliente da auditoria da segunda parte e o cliente da auditoria da terceira parte não são os mesmos, tá? Então, quando você for trabalhar, fazer uma auditoria, tenha cuidado naquilo que você vai estar colocando, da forma como você vai estar se comportando, das observações que você vai estar fazendo. E lembre-se sempre da pessoa que colocou você ali para estar realizando aquele trabalho, ok? E aí, só para responder, vou responder agora não. Vou deixar para vocês me falarem aí se vocês sabem quem é o cliente da auditoria da primeira, segunda e terceira. Vou deixar como quiz aí para o final. Me lembra no final que eu falo quem são, tá? E demais partes interessadas. Então, quando você está fazendo uma auditoria, por exemplo, de segunda parte, quando você está indo num fornecedor da organização, quem são as partes interessadas, né? A organização é uma das partes interessadas, o fornecedor é uma outra parte interessada, o cliente que vai estar recebendo o teu produto final também é uma parte interessada. Então, você tem que ter essa preocupação com que aquele seu trabalho vai estar impactando toda essa cadeia, ok? E capacidade de fazer julgamentos ponderados em todas as situações de auditoria. Então, você vai passar por algumas situações aí para... Isso acontece, obviamente, muito mais em auditoria de terceira parte, que são as auditorias externas, né? Mas você vai passar por algumas situações não esperadas, algumas situações inusitadas, e aí você tem que saber o que fazer, tá? Vou deixar para falar de causos tristes mais tarde, não vou falar agora não. Então, só para você saber que, dependendo da situação que você está, saber como se comportar, o que você vai falar, tá? E aí evita brincadeirinha que a gente tem aí sobre um grupo específico, ou de alguma localização, ou implicar por conta de time de futebol. Evita, porque você muitas vezes não sabe quem é a outra pessoa, como é que ela lida com esse tipo de situação. Eu não recomendo que você faça, tá? Quarto princípio da auditoria é a confidencialidade. Você deve trabalhar com discrição no uso e proteção das informações que você vai obter durante a auditoria. Lógico que você vai estar fazendo auditoria, você vai acessar o quê? Você vai acessar contratos, você vai acessar a base de clientes daquela empresa, você vai ter acesso a valores,
valores de contrato, valor de quanto que está faturando. Eventualmente, se você for conversar com uma pessoa de RH, você pode até ter acesso a uma função, aos dados pessoais de algum funcionário. Então, tenha muito cuidado e muita discrição da forma como isso vai ser feito, ok? E proteja essas informações. O que é proteger? Evitar com que ela possa ser, de alguma forma, como é que eu vou colocar assim? Subtraída por uma terceira parte que não está envolvido naquele trabalho de auditoria. Como? Evita, por exemplo, eu terminei a auditoria, eu peguei um táxi, eu estou voltando para o hotel, eu no táxi, então, meu amigo, você não sabe, cara, eu estou auditando a empresa tal, que fechou contrato com a empresa tal, no valor de tanto, e você não sabe quem é aquela pessoa que está dentro do carro com você no motorista. Ou então você está no restaurante conversando sobre valores ou contratos, você não sabe quem são as pessoas que estão no entorno, tá? Então, muito cuidado com isso, ok? Não utilizar ou manusear a informação de forma inapropriada, ou seja, jamais faça, né, o uso dessas informações que você teve acesso por conta de uma auditoria. Por exemplo, olha, eu fui auditar a empresa X, eu vi que ela tem um contrato com essa empresa de tantos reais. Semana que vem eu estou no concorrente, eu vou falar, concorrente, você não sabe, o outro tem o contrato com aquela empresa no valor de tanto, por que você não faz uma outra proposta e tudo mais? Não faça isso, não utilize de forma inapropriada ou para tentar, de alguma forma, ter qualquer tipo de vantagem, ok? Confidencialidade acima de tudo. E o quinto princípio? Vamos lá. Quinto princípio da auditoria é a independência, né? Perdão. Trabalhar de forma independente. O que é isso? É a imparcialidade, tá? Livre de conflitos de interesse e tendenciosidade. Ou seja, se eventualmente você trabalhou naquela empresa, algum parente trabalha naquela empresa, poxa, eu saí daquela... Ou então aquela pessoa que representa a empresa é um desafeto seu do passado, alguma coisa, você já relata que existe algum conflito de interesse que te impede de fazer aquela auditoria, tá? Então, isso eventualmente pode acontecer. E evitar tendenciosidade. A empresa é do segmento tal, toda empresa que é desse segmento, ela atua assim, assim, assado, então já estou fazendo um preconceito de como que as pessoas lá vão trabalhar, de como que elas vão atuar. Não faça isso, tá? Vá, como eu brinco, vá de coração aberto, tá? Para fazer as auditorias. E constatações e conclusões da auditoria, elas devem ser baseadas apenas nas evidências da auditoria, de auditoria. O que é isso? Não existe achismo, não existe inferência, tá? Infelizmente, eu vejo alguns auditores fazendo muito isso. Eu vi que a empresa está localizada no bairro tal, as empresas desse bairro têm essa forma de atuar, logo essa empresa faz isso, isso é um problema. Você precisa ter evidências para você poder falar que aquilo ali está certo ou que está errado, ok? E outra coisa, o auditor, quando ele vai fazer um trabalho numa empresa, ele não está ali para dar a opinião dele, tá? Desculpe a franqueza, mas eu tenho que falar isso para você. Não está ali para dar opinião, ele está ali para fazer um trabalho para verificar se a organização ela atende ou não os critérios. Ponto. Poxa, eu gostei, eu não gostei, eu achei feio, eu achei bonito, eu achei isso, eu achei aquilo. É um problema seu, guarde para você com os seus botõezinhos. Quando você chegar em casa, você anota no caderninho, termina de anotar, rasga o papel, queima ele e joga fora. Acabou, tá? Você não está ali para estar compartilhando a sua opinião, beleza? Vamos lá. Vamos continuar. Agora a gente vai falar do sexto princípio da auditoria. O sexto é a abordagem baseada em evidência, que é uma continuidade do que eu estou falando para você aqui. Trabalhar com conclusões confiáveis e reprodutíveis. E o que é isso? Se você está dizendo que aquela organização atende ao processo X, que ela está em conformidade com a norma Y e por aí vai, é porque você tem evidências o suficiente para chegar a essa conclusão. E quando nós falamos que ela é reprodutível, é a capacidade de fazer a sua rastreabilidade,
O que é isso? Voltar exatamente na informação que você utilizou como base para chegar a essa conclusão. Quando você fala a nota fiscal número tal, o contrato XPTO datado do dia tal, com a empresa tal, então você consegue rastrear e chegar exatamente naquela informação. Elas devem ser verificáveis e baseadas em amostras disponíveis. Então, não tem essa coisa do achismo. Olha, eu olhei umas coisas aí, acho que não está legal. Eu vi alguns contratos e os contratos... Não, você tem que falar exatamente qual o número desse contrato, qual a data, qual o cliente, quando foi assinado. Como eu costumo dizer, a informação completa, tá? Pega o número do documento, pega o número do contrato, se tiver, a data que foi firmado, anota o objeto, quem são as partes envolvidas naquele contrato, por exemplo. Vai pegar uma nota fiscal, qual o número da nota, quando ela foi emitida, quem é o tomador, quem é a pessoa que, para quem está emitindo, pega as informações completas para que ninguém tenha dúvida do que você estava olhando. Lembra do que eu já falei mais cedo para você. O seu relatório tem que ser suficiente para que ninguém precise ficar te acionando para tirar dúvida. Se as pessoas precisam entrar em contato com você para tirar dúvida em relação ao seu relatório, me perdoe, seu relatório é muito ruim, ele é muito fraco, tá? O relatório tem que ser suficiente. Então, toda vez que você estiver redigindo seu relatório, pensa nisso. Poxa, as informações aqui elas estão completas? A pessoa que vai ler, ela consegue ler isso aqui e compreender perfeitamente? Beleza, tá? Vamos avançar. E aí a gente tem e para fechar aqui, utilizar o volume de amostras apropriado. O que é isso? Você vai coletar evidências suficientes, você vai estar solicitando a quantidade de evidência suficiente na proporção em que você se sentir confortável para dizer que está atendendo, se não está atendendo, se está conforme ou se não está conforme. Beleza? Até aqui tranquilo. Se tiver algum ponto aí, fiquem à vontade, coloquem nos comentários aí. Daqui a pouco eu vou parar, vou dar uma lida. E aí as dúvidas aí que tiver, eu vou estar sanando para vocês. Beleza? Vamos avançar. Agora a gente vai falar do 7º princípio. Vamos lá. Foi? Agora foi. Abordagem baseada em risco. Então, para quem trabalha aí com 9 mil, com 14 mil, sabe que ano de 2015 foi o ano em que nós tivemos aí a mentalidade de risco sendo introduzida nessas normas, né? E aí, quando a gente fala na abordagem baseada em risco, a gente está falando justamente nos riscos da auditoria para aquela atividade específica, tá? Então, quando a gente está programando, planejando uma auditoria, a gente precisa considerar os riscos e as oportunidades dessa auditoria específica que você vai fazer durante o seu planejamento, durante a condução e para a confecção do relatório. Por quê? Eventualmente, você tem que verificar quantos sites são, qual é o local, como é que a gente vai chegar, se é de fácil acesso, se é de difícil acesso, se tem algum... eu preciso fazer um treinamento específico para poder acessar aquele local, eu preciso fazer um RILT, alguma coisa nesse sentido. Isso tudo vai estar impactando no teu planejamento, na tua condução. Quantas pessoas vão estar fazendo aquela auditoria? Quantos auditores em paralelo? Quem vai consolidar? Como é que vai ser feito a redação final? Quanto tempo? Onde essas pessoas estão distribuídas? Como é que vai ser o dimensionamento? Isso vai impactar no tempo que você precisa para estar confeccionando o relatório. Então, é importante você, quando a gente fala na consideração dos riscos, verificar tudo que a gente precisa estar levando em consideração. E aí, calma, que eu vou falar sobre isso um pouco mais detalhado daqui a pouquinho para você, tá? Então, esses foram os 7 princípios de auditoria, beleza? E aí, agora, a gente vai falar sobre o quê? Programa de auditoria. Então, já falei para você dos princípios. Então, toda vez que a gente for montar uma auditoria, você tem que saber se todos os princípios estão sendo cumpridos. Princípio a gente não quebra, a gente só cumpre. Uma vez que eles estão todos ok, a gente vai para o programa
de auditoria. E aí, um programa de auditoria, ele tem 8 pontos que eles religiosamente devem ser cumpridos, beleza? Aqui estão os 4 primeiros, que são, necessariamente, toda vez que você vai fazer uma auditoria, você precisa identificar qual é o objetivo daquela auditoria. Você precisa identificar para que eu estou fazendo essa auditoria, seja para verificar a conformidade em relação à norma ISO 9001, que seja para você verificar a conformidade em relação aos requisitos legais aplicáveis, seja para verificar a conformidade quanto ao contrato estabelecido entre a empresa A e B. Então, necessariamente, toda auditoria ela tem um objetivo. Esse objetivo tem que ficar claro para todas as partes envolvidas. Segundo ponto, quais são os riscos e as oportunidades associados àquela auditoria? Verificamos que o local onde vai ser feito é de difícil acesso, a gente precisa ter uma comunicação de antecedência de 1 dia, 2 dias, eu preciso ter os dados completos dos auditores para poder garantir a entrada dele no local, tem que providenciar a passagem, tem que ter o treinamento de HILT, por exemplo. Então, são riscos e oportunidades associados para você garantir que você vai conseguir realizar aquela auditoria. Bom? Terceiro ponto é o escopo. O escopo é a amplitude daquela auditoria, quais são as atividades que a gente vai estar verificando. O que na verdade, e aí, de novo eu falo, para evitar com que tenhamos inferência, né? Ou seja, o que é essa inferência? Garantir que a pessoa que vai estar lá, ao invés de cobrar somente uma coisa, ela quer cobrar outra e outra e outra. Uma coisa que é um pouco comum é o cara que vai auditar, fazer auditoria de qualidade, acaba auditando coisas de segurança também. Isso acontece também com o meio ambiente e parte de segurança. O cara vai auditar uma coisa, quer auditar outra. Então, tá fazendo inferência. Tem que se ater ao escopo. Pô, cheguei aqui para fazer 9.000, a empresa tem 3 processos, o escopo é somente um, mas eu quero muito olhar o segundo e o terceiro. Se atenha ao escopo, ok? Tipo de auditoria. Qual é o tipo de auditoria que a gente vai estar fazendo? Se ela é presencial, se ela é remota, se ela é virtual, se ela é de primeira, segunda ou terceira parte, ok? Já fiz o primeiro desafio para você hoje, perguntando quem é o cliente de auditoria da primeira parte, o cliente da auditoria da segunda parte, quem é o cliente da auditoria da terceira parte, né? Vou te dar hoje um segundo desafio. Qual a diferença de auditoria remota e de auditoria virtual, tá? Me fala aí se você sabe qual que é a diferença de auditoria remota e auditoria virtual. Tem muita gente que fala que é a mesma coisa. Não, não é. Daqui a pouco eu falo. Vou dar uma dica. Tem um artigo meu no LinkedIn falando justamente sobre essas diferenças. Vamos lá, vamos avançar, tá? Então, falei dos tipos de auditoria. O que mais que não pode faltar no teu programa de auditoria, tá? Não pode faltar em hipótese alguma. Vamos lá. Critérios. Método de auditoria, critério de seleção do auditor e informação documentada. Então, vamos lá. O que são os critérios? A documentação que nós utilizamos como base para fazer as atividades. Falei que o escopo é quando a gente vai estar definindo as atividades, é a amplitude. E o critério é a documentação de referência. Documentação de referência pode ser uma norma, pode ser uma política, pode ser um contrato, pode ser a documentação do sistema de gestão daquela empresa, necessariamente tem que ter critério. Outra coisa, qual é o método de auditoria que está sendo utilizado, tá? Se vai ser presencial, se vai ser remoto. Relação ao critério de seleção do auditor. Se vai ter quem é o auditor líder, se vai ter outros auditores, se vai ter algum especialista, se vai ter algum observador. Então, definir quem vai estar compondo a equipe daquela auditoria. E, por último, qual informação documentada ela é pertinente para que você monte o programa de auditoria. O que eu quero dizer com isso? Sim, você vai ter que estudar para fazer aquela auditoria. Tá? Você precisa ver, dependendo do critério, dependendo do escopo, você vai ter que fazer uma pesquisa para você poder identificar quais são as atividades, ver se realmente está de encontro, e você poder solicitar a documentação necessária para que você possa estar fazendo a distribuição
das atividades de auditoria, tomando como base qual é a sua equipe auditora, tomando como base qual o tempo disponível que você tem para realizar aquela auditoria. Beleza? Então, esses 8 pontos não podem faltar, em hipótese alguma, no seu programa de auditoria. Beleza, gente? Até aqui, tranquilo? E aí eu tenho esse ponto aqui, ó. Atenção. O que eu quero dizer com isso? Tá? Vamos lá. O que eu tenho para te falar é o seguinte. Poxa, falei de algumas coisas, mas o que a gente deve levar em consideração na hora que for estar elaborando o programa de auditoria? Vou te falar daqui a pouquinho. Só vou te pedir uma coisa antes. Uma pergunta. Você já apertou o curtir aqui no vídeo? Você já mandou esse link aqui para alguém, para a pessoa poder ver? Quanto mais gente ver, você vai estar me ajudando, você vai estar ajudando outras pessoas aí para estar fazendo uma auditoria de forma eficaz. Beleza? Estou aqui dando esse treinamento para você aqui de forma livre. Beleza? O que eu te peço é que você me ajude compartilhando esse vídeo aí com outras pessoas, tá? Vamos lá. Peço desculpa aí pela voz, estou um pouco rouco aí, mas vamos lá. E aí, o que eu quero te chamar a atenção, tá? Vou pedir, como eu sempre faço, tá? Aperta o curtir aqui, manda para alguém, escreve aqui no comentário. Tá pago. Pronto, vou saber que você já fez aí o que eu te pedi. Beleza? Então, vamos lá. Atenção, qual o ponto que eu quero falar para você? Quando você for fazer o seu programa de auditoria, se atente nisso aqui, olha. Quais são as normas do sistema de gestão? É uma empresa que ela é 9, ela é 14, ela é 45, ela é 37, ela é 27, ela é 22, sei lá qual a norma, se é trinorma, se é mais de uma, é um multi, ok? Qual é o tamanho da organização? Se é uma empresa com 2 funcionários, se é uma empresa que tem 500, 2.000 funcionários, isso tudo vai impactar no tamanho da tua auditoria, da complexidade para você vai estar realizando ela. Qual a atividade daquela organização? Se é uma atividade muito simples ou se é uma atividade bem específica, bem complexa, tá? Tem algumas empresas aqui que só tem 1, 2, 3 empresas no Brasil que fazem aquela atividade. Então, uma coisa muito específica, ok? E outro ponto, a complexidade das atividades. Você vai ver se é uma atividade relativamente simples, que é fácil você encontrar no mercado, ter referência. Se é uma coisa que é bastante difícil, é um assunto muito específico, a pessoa tem que ser um especialista para poder trabalhar naquela área. E um outro ponto também que é importante você considerar é a maturidade do sistema de gestão. O que é isso? Maturidade é quando a gente fala em relação se a empresa tem aquele sistema de gestão há uma semana, uma semana não, recente, foi certificado recente, se ele já está certificado há mais de 10 anos, as pessoas já conhecem, já estão familiarizadas com esse processo de auditoria, tá? Então, isso é muito comum, beleza? Então, você vai ver, de acordo com a maturidade, você pode fazer essa auditoria num ritmo mais rápido. Geralmente, quando a gente está fazendo auditoria, a primeira de certificação, primeira auditoria interna, as pessoas têm um tempo, necessitam de um tempo maior para você dar atenção, poder conversar, explicar e por aí vai. Beleza? Walter, muito obrigado, tá pago. Ednilson, tá pago também. Então, galera, vamos lá. Já deram o exemplo, vamos continuar aí. Além disso, o que nós temos? O que pode estar também impactando na programação da sua auditoria? Idiomas, questões culturais e sociais. Se você vai fazer uma auditoria, já passei por essa experiência, vai fazer auditoria numa empresa multinacional, e aí você vai chegar, você precisa verificar qual é o idioma que vai ser feito. Já fiz auditoria aqui no Brasil, em outro idioma, onde havia necessidade de conversarmos em outro idioma, de fazer o relatório em outro idioma. Já fiz auditoria fora, obviamente em outro idioma. Então, você precisa verificar como que isso é feito. A empresa, ela é espanhola,
porém o relatório precisa ser em inglês, e por mais que você fale em espanhol durante a auditoria, você vai fazer o relatório em inglês e por aí vai. Questões culturais, tá? Ó, seu Cláudio também pagou, tá? Questões culturais. Poxa, a gente tem aqui o Brasil, né? Ele é enorme. Aquilo que é um hábito numa região não pode ser hábito em outra. Você sai de um lugar, vai para o outro, você vai ver costumes diferentes. Então, respeite isso, tá? Para que isso não seja um limitador ou que isso seja um dificultador na hora que você for executar a auditoria. Verifique as necessidades e as expectativas das partes interessadas. Aí eu coloquei aqui para você, falei da parte de governança, tá? Verifica quais são os interesses das partes interessadas para aquele resultado da auditoria. Verifica se realmente você está abordando esse ponto na sua programação da auditoria. Beleza? Grande Letícia, pagou também. Maravilha. Tá? Requisitos legais, estatutários, demais requisitos, verificar se de fato todos estão sendo considerados. Isso aqui é um checklistzinho para você, para nunca mais na vida errar. Beleza? Luiz Henrique, show de bola, pagou. Tá? Falei da tecnologia disponível, principalmente aí depois da pandemia, que a gente começou a fazer um monte de auditoria remota, e aí acaba que, às vezes, não funciona tão bem a internet em alguns locais e tudo mais. Então, verifique a tecnologia. Se você precisa falar com alguma outra pessoa por rádio, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, se atente, tá? Enquanto isso, a galera tá pagando, beleza? Show de bola, tá? Maravilha, show de bola. E a ocorrência de eventos internos ou externos. Como eu acabei de falar para você aqui, do rapaz que a mãe faleceu e tudo mais, ou que alguém faleceu de Covid dentro daquela empresa, daquele setor em algum momento, isso vai impactar, sim, o seu ritmo de auditoria. Tenha ciência. E aí eu vou falar, aí, feliz que a galera tá pagando. Para quem é do Rio de Janeiro, como eu, vai saber do que eu estou dizendo. O pessoal de fora talvez não vai entender, eu vi que tem muita gente de fora aí que eu esqueci de colocar aqui na tela, depois eu coloco. É o seguinte, eu já fiquei, acho que 3 vezes, atrasado numa auditoria, cheguei atrasado numa auditoria porque eu fiquei preso no meio de um arrastão. Estava indo para a auditoria, no táxi e tal, aconteceu um arrastão, para todo mundo, salta do carro, aquele auê, vem polícia, bang bang, aquela coisa maravilhosa. Então, são eventos externos que acontecem, que de alguma forma vai estar impactando. Já fiz auditoria em locais não muito seguros da cidade do Rio de Janeiro, em que as pessoas deram orientação, ó, chegue a partir de tal hora, não saia depois de tal hora, faça isso, faça aquilo, quando o carro estiver chegando e tudo mais, podem eventualmente acontecer alguns probleminhas, beleza? Então, para evitar isso, Alessandra pagou, maravilha, Geraldo está pago, então vamos avançar, tá? Então, isso tudo deve ser considerado. Digo para você que esses pontos aqui que eu estou colocando é um checklist para você saber que realmente tudo aquilo ali que você está colocando na tua auditoria, você vai conseguir realizar ela de forma plena, beleza? Vamos lá. E aí, falar agora do objetivo da auditoria. Tá? O que seria aí? Quais são os objetivos daquela auditoria? Lembra que eu falei para você? Toda auditoria ela tem que ter um objetivo. Qual que é o objetivo? Ele tem que estar alinhado com o direcionamento estratégico do cliente da auditoria. Tá? Direcionamento estratégico, visão, missão, valores, onde que a empresa quer crescer, chegar e por aí vai. Para quem é o interessado daquela auditoria, quem é o cliente da auditoria, beleza? Como? Apoiando a sua política, apoiando seus objetivos do sistema de gestão. Então, a gente vai verificar se o objetivo daquela auditoria realmente está alinhado com a visão, missão da empresa, se está alinhado com a política, com os seus objetivos. Esse é o ponto principal. E como que a gente vai fazer isso? Te respondo. A gente precisa considerar alguns pontos. São esses pontos aqui, ó. Quais são as necessidades e expectativas das partes interessadas? Já falei isso para você. Então, se é uma auditoria de segunda parte, uma auditoria de primeira parte, quem é o interessado, quem são as partes envolvidas, quais são os interesses que existem, para a gente ver se realmente
o resultado daquela auditoria atende aos interesses de quem está ali envolvido. Segundo ponto, requisitos do processo, ou do produto, ou do serviço, aí vai depender da atividade da auditoria, né? Quais são os requisitos? Seja ele requisito legal, seja requisito estatutário, seja a norma, procedimento e por aí vai. Quais são os requisitos para que a gente possa verificar a atividade? Seja um processo, seja verificar como é que é feita a fabricação de um produto ou a prestação de um serviço. Avaliação de eventuais fornecedores, né, provedores externos ou fornecedores. Você vai avaliar, pensando numa auditoria de segunda parte, e da maturidade do sistema de gestão. Já falei isso também. Então, você tem que ter, vou repetir aqui que eu falei para você, né? Quando o sistema ele é muito recente, vamos colocar assim, você vai compreender que algumas coisas vão ter um ritmo um pouco mais lento do que daquelas empresas que já estão certificadas há bastante tempo, ok? Então é importante você estar verificando sempre se a empresa está certificada há muito tempo, o sistema de gestão já está maduro, as pessoas conhecem, elas têm experiência em auditoria, sim ou não, e dependendo da resposta, você sabe que você vai conseguir imprimir um ritmo melhor ou você vai ter que ter um ritmo um pouco mais devagar, tá? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo hoje, tá? Eu estava conversando com uma moça, a gente estava fechando a auditoria interna, ela me pediu um prazo, e eu falei, olha, como é que é a empresa? Ela me falou um pouquinho, me falou do momento que eles estão vivendo, e eu falei, olha, eu acho que é importante fazer. E aí eu pedi pelo menos mais um dia de auditoria, justifiquei a ela. Falei, olha, preciso de mais um dia por conta disso, disso e disso, disso que você colocou, talvez aconteça isso, a gente precisa dar uma investigada um pouco maior nesse ponto. Ela concordou, e aí a gente fechou com um dia a mais aí do dimensionamento que ela havia proposto inicialmente, tá? E outra coisa que impacta também são os resultados das auditorias anteriores, tá? Então, se nas últimas auditorias não teve nenhuma não conformidade, a empresa teve, apontamentos muito, vou botar entre aspas aí, simples ou bem pontuais, que não comprometem o sistema de gestão, demonstra que está todo mundo ali muito consciente, fazendo as coisas, e você consegue estar impondo um ritmo melhor e, obviamente, isso não vai comprometer o resultado da sua auditoria. Beleza? Bom, falei dos objetivos, vou falar agora quais são os recursos que a gente precisa se atentar para estar fazendo a auditoria. Vamos ver quais são os recursos. Minimamente, quais são os recursos que a gente tem que pensar quando a gente fala em executar uma auditoria? São esses aí que estão na tela para você. Tá aí. Deixa eu tirar aqui para você ler. Recurso financeiro, grana. Meu amigo, se não tiver grana para pagar o auditor, para pagar a passagem, para pagar ali o acesso da pessoa, esquece, não vai rolar. Beleza? Então, primeiro, recurso financeiro. Segundo, disponibilidade dos auditores. Aquelas pessoas estão disponíveis na data que você está prevendo, se você está programando. Terceiro ponto, e aí, lógico, baseado em competência e tudo mais. Terceiro ponto, tecnologia para comunicação. Como que vai ser feita essa comunicação? Vai ser feito por telefone, por e-mail, por WhatsApp, por sinal de fumaça, tá? Então verifique como é que você vai estar falando, se comunicando, alinhando com as pessoas para que evite algumas situações. Já passei por uma situação bem complicadinha. Saí do Rio de Janeiro, fui até Brasília fazer uma auditoria interna. Estou eu lá com o endereço, o nome da pessoa, plano de auditoria, tudo pronto, a sede no Rio de Janeiro. Cheguei lá em Brasília na filial. Bati na porta, oi, bom dia, tudo bom? Meu nome é Rafael, vim aqui. O cara olhou para minha cara e falou, tô sabendo de nada não. Falei, oi? Não, ninguém me falou nada, ninguém nunca... Tô aqui, ó, conversei com fulano ontem, conversei com outro ontem, tá aqui. Ninguém me falou nada de auditoria e tudo mais. Então, cuidado aí com essa parte de comunicação, beleza? Outro ponto que você deve considerar na tua auditoria, informação documentada necessária. Você tem a informação mínima necessária? Quais são os procedimentos, quais são eventuais normas, legislação que você precisa acessar, você está acessando para você conseguir fazer aquela auditoria? Outro ponto que é importante, EPI, os equipamentos de segurança. Tá? Você precisa acessar uma área que apresenta um eventual risco, você tem um EPI necessário, a organização ela vai estar fornecendo, como que ela vai estar fornecendo, você precisa de quanto tempo de antecedência para estar informando,
o número do calçado, ou eventual tiver que colocar alguma roupa, qual o número que a pessoa vai estar utilizando, ok? Tiver que fazer alguma adequação. Instalações e liberações, e aí você vai ter que fazer pensar mais em termos de acesso. E aí, quando eu falo de instalações, eu estou pensando na parte da infraestrutura da organização, se a infra está preparada para estar recebendo aquela auditoria, se as pessoas, os locais onde vão ser auditados, as pessoas têm já os acessos permitidos. É comum a gente fazer auditoria e em local restrito. Então, verifique se aquelas pessoas que são visitantes, se naquele dia específico elas podem acessar essas áreas que são reservadas, ok? E demais ferramentas de trabalho que sejam necessárias aí, pensa no deslocamento, pensa em facilidade como ônibus, transporte, alguma coisa nesse sentido, ok? Então, esses são os recursos que minimamente você não pode deixar de estar considerando no seu planejamento da auditoria para não comprometer o seu planejamento. E aí, antes que alguém me pergunte, eu já vou colocar em relação às competências, né, do profissional. Não vou estar aqui detalhando as competências. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode colocar a dúvida, mas vou trazer para você aqui qual é o mínimo necessário em relação à competência do profissional que vai estar executando a auditoria. Vamos lá. O profissional deve ter conhecimento em quê? Primeiro, os princípios de auditoria. Se ele não fez o treinamento lá de auditor, na boa, nem desce para o play, fica em casa, beleza? Então, ele tem que saber os princípios de auditoria, o método que ele vai estar fazendo, ele tem que conhecer o processo, tem que conhecer aquela atividade que ele vai estar auditando. Ele tem que conhecer as normas do sistema de gestão. Por favor, não façam isso. Eu já vi uns 2, 3 profissionais pagar esse mico na minha vida. Eu não gostaria de ver nunca mais uma pessoa se atrever a fazer uma norma daquilo que ela nunca ouviu falar. Nunca ouvi falar nessa tal de sistema de gestão ambiental, nesse tal de 14.001, mas eu estou indo lá fazer uma auditoria. Não faz isso não, vai pagar mico, tá? Não faça. Prefiro não fazer, beleza? Conheça a norma do sistema de gestão que você vai estar atuando. Informação relativa ao auditado e ao seu contexto. Então, você vai verificar. Vou dar um exemplo que é muito claro, né? Quando a gente vai fazer auditoria de antissuborno, por exemplo, da 37.001, você vai, é muito comum você fazer um estudo, uma pesquisa do que tem saído na mídia daquela empresa em relação à parte de suborno, em relação à parte de compliance. Então, você vai estar dando uma olhada. Eu verifiquei que, poxa, um dos sócios está envolvido num processo tal, vi que apareceu uma reportagem naquela empresa falando daquilo ali. Então, é bom você ter isso anotado. Quando você estiver fazendo a auditoria, você traz esse assunto e verifica como é que a empresa está tratando aquilo ali internamente. Verifica também o contexto, e aí questões tanto internas quanto externas, verifica partes interessadas, tá? Dá uma checada aí na seção 4 completa, ok? E requisitos legais, estatutários e demais requisitos aplicáveis. Então, você vai verificar aí se tem, quais são as legislações, e aí você vai ver que tem segmentos que possuem legislações específicas, tá? Empresa que trabalha, pessoal de óleo e gás sabe exatamente aí a legislação específica, a galera da construção civil, tá? Segmentos específicos da parte de segurança, tem legislação específica da parte da Polícia Federal, Exército e por aí vai, ok? Então, se atentem se a equipe que você está colocando para fazer aquela auditoria, se ela possui a competência mínima necessária, beleza? E aí, a gente vai ver também o escopo. E aí eu falei muito do escopo, mas aí, só para a gente não passar em branco, te dar uma explicação o que é o escopo de auditoria. O escopo ele deve ser coerente com o programa e aos objetivos. Amplitude do trabalho, né? Quais são os processos que vão ser verificados, se o processo que está sendo verificado, se realmente ele vai conseguir atingir o objetivo da auditoria. Se você quer verificar, por exemplo, se o processo de construção daquele equipamento que você fechou um contrato com o fornecedor, se ele está ok, você tem que checar as atividades de produção. Não adianta você checar somente a atividade de marketing da empresa. Você não vai conseguir. O objetivo ele não será alcançado. Ok? Considerando o quê? Quais são os locais que você deve ir, quais são as funções que você vai estar conversando, entrevistando,
quais são as atividades ou os processos que a gente vai estar verificando, auditando, além do tempo coberto pela auditoria. Então, você vai ver que quanto tempo eu preciso? Para fazer essa atividade, tem um deslocamento, considera deslocamento, tá? A gente não, pelo menos até 2022, a gente não consegue se teletransportar. Talvez no futuro, quem está vendo gravado, vai falar assim, Rafael, teletransporte já é uma coisa normal aqui, hoje em dia. Beleza. No dia que isso aqui foi gravado, não era normal o teletransporte. Então, se você vai sair de um estado, vai para outro, considere o teu tempo de deslocamento. Beleza? Além do tempo coberto pela auditoria, foi o que eu acabei de falar aqui. Então, o escopo verifica se as atividades que você vai estar verificando, auditando, comportam o tempo e se vai de encontro com o programa e o objetivo. Beleza? E aí, falar para você dos critérios da auditoria, especificamente. O que é critério? Quais são? O que inclui? O que não inclui? Tá aí para você, ó. Prepara aí, ó. Prepara o print que tá aqui. Vou até tirar aqui para você dar o print mais legal. Tá aí, ó. Os critérios são esses. Quais são os documentos que você utiliza para fazer uma auditoria? As políticas da organização, a documentação que compõe o sistema de gestão, aquilo que é o critério de desempenho, se você vai ver se como é que tá os indicadores da empresa, se está tendo um resultado satisfatório ou não. Aí vai ver legislação, requisito legal, requisitos internos da empresa, estatutários, demais, e aí pode ser um arranjo, pode ser um TAC, alguma coisa nesse sentido. Códigos de conduta setorial, parte de alimentação, fabricação, tem os códigos específicos, alimentos, falei, né? E outros arranjos planejados. A empresa assinou um termo aqui junto com o pessoal daquela cidade para promover a sustentabilidade, alguma coisa nesse sentido. Isso pode ser também um critério de auditoria, ok? É um outro arranjo que ela fez para realizar aquela, para estar atingindo o seu direcionamento estratégico. Beleza? Então, esses são os pontos que eu quero falar para você, são os critérios. Eu vi que teve gente que me perguntou, né? Falar agora aqui do certificado digital para você. O que eu tenho para falar para você? Eu vi que algumas pessoas me perguntaram aí do material, como é que vai ser o material. Vou falar para você que quem solicitar o certificado digital, vou colocar aqui na tela, ó, você vai estar recebendo essa apresentação, certificado digital, mais esse material didático, você vai receber um conteúdo extra, que é justamente vou te dar um checklist, tá? Da 9, da 14, da 45. Vou dar um modelinho para você fazer o teu programa de auditoria, um plano de auditoria. Esse é o teu conteúdo extra. E você também vai ganhar um link para estar revendo aí essa apresentação. Beleza? Como é que você vai fazer essa solicitação? Tá aqui, ó. Você vai simplesmente colocar apontar o teu telefone aqui para a tela e escanear esse código aqui, tá? Escanear esse código para solicitar o seu certificado digital. Rafael, eu estou no celular, não tem como fazer isso agora. Calma, muita calma. O que você vai fazer? Você vai falar comigo pelo WhatsApp, que está aqui o número na tela, tá? Então, você pode falar comigo aí pelo número, solicitar. Vou te pedir os dados. O ideal é que você consiga lá pelo formulário, mas me manda o WhatsApp, eu te mando o formulário, que aí você já tem os dados todos que você precisa para teu nome completo, qual é o endereço, para eu poder mandar o teu certificado digital. Beleza? E falar o melhor de tudo, né? O que a gente vai ter aí? Quais são os próximos passos? O que a gente vai ter? Mês de junho, né? A gente vai ter agora aí, semana que vem, Dia Mundial do Meio Ambiente, cada domingo. Segunda-feira, estou eu e Caio falando sobre controle operacional da ISO 14001, tá? Já está aberto aí já o evento, já pode se inscrever para vocês assistirem aí. A gente vai estar explicando, falando para como quem já conhece a gente aí já sabe como é que a gente troca ideia. Então, eu vou estar falando o que é o requisito, e vou estar trazendo para você exemplo prático, tá? Do que é o controle operacional. Eu não sei, estou na dúvida, não sei se está certo ou está errado. A gente vai falar aqui
como fazer controle operacional ISO 14001, beleza? Outro ponto, quais são os indicadores, agenda de junho, né? Então eu falei que dia 6, segunda-feira, na semana que vem, a gente vai estar falando de controle operacional, indicadores ambientais, tá? Aí é um treinamento muito legal, que a gente fala sobre como fazer indicadores, a gente vai estar detalhando e no final a gente também te entrega uma tabela, uma relação completa aí de indicadores. Dia 14, treinamento de não conformidade. E aí no dia 14 de junho, um próximo treinamento aqui aberto para vocês, a gente vai estar falando do requisito 6.3 da 9001, que é o planejamento de mudanças. E dia 22 a gente fala de compreendendo LGPD e informação documentada. Fernanda pediu, o que você pediu, Fernanda? Você pediu para colocar o QR Code? Coloco aqui para você, sem problema. Tá aqui, ó. Mais um. Tá aqui o QR Code. Beleza? O QR Code está aqui para você. Te dá aqui, dá o print, tá? Vamos voltar lá para o pessoal não perder a agenda. Fernanda, qualquer coisa, tá aqui o número, você pede que eu te mando o link. Falei da agenda de junho e a agenda de julho, beleza? A gente vai ter aí no dia 11, gerenciamento de resíduos. Como é que a gente vai estar fazendo aí o plano de gerenciamento de resíduos? Dia 12/7, vamos falar de comunicação eficaz, vamos falar de toda essa parte de processo de comunicação, como que a gente consegue melhorar a comunicação do sistema de gestão dentro da empresa, ok? 20/7 é o treinamento fechado de contexto, e a gente fala no dia 26/7, especificamente de partes interessadas. A gente vai estar detalhando aquele requisito e como implementar, trazendo exemplos para vocês, e fecha o mês de julho falando sobre dia 28, treinamento de identificação de perigos e riscos, e no dia 29, no dia seguinte, falando de aspecto impacto ambiental. Galera que fizer os dois treinamentos juntos vai ter um desconto aí especial. Beleza? E aí, meus amigos, queria falar para você, muito obrigado, e dar o seu último recado aqui para você. Esse treinamento aqui eu estou trazendo para você gratuito, tá? Eu espero que você tenha curtido. O que eu peço de você? Peço que você coloque o like, coloque esse link aqui para os amigos, marquem, tá? Uma outra coisa que é importante falar para você é a seguinte, tô aqui, ó, vai aqui no Instagram, todo dia eu coloco uma pergunta, beleza? Vai lá, tá com alguma dúvida, vá lá no Instagram, tem lá a caixinha de pergunta aberta, faça sua pergunta em relação ao sistema de gestão, que eu vou estar respondendo para você, beleza? Galera que pediu o QR Code, me manda um WhatsApp aqui agora, deixa a mensagem aqui, eu vou deixar o link nos comentários, direto lá do link do QR Code, tá bom? Pessoal, agradeço a vocês, a gente se vê no próximo evento. Então, estou fechando aqui, um abraço para vocês, fechando em 3, 2, 1, um abraço. Tchau, tchau.